Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos nos nossos 10 dias de oração e hoje nós vamos abordar o tema 2, que fala Vencendo em Cristo. É um tema muito importante, onde faz com que nós possamos refletir sobre assuntos importantes para o nosso crescimento espiritual. E hoje nós vamos enfatizar que só podemos vencer através de Cristo Jesus. Neste momento, nós vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso tema de hoje. Oremos. Querido bom Pai que estás nos céus, queremos te agradecer pela nossa vida e por saber que o Senhor conduz todas as coisas. Que o Senhor possa a cada dia nos direcionar para que nós possamos permanecer firmes nos teus caminhos e assim possamos ser vencedores através de Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa neste dia, neste momento iremos estudar mais um tema importante dos 10 dias de oração. Todas essas bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o nosso tema de hoje, Vencendo em Cristo. Conta-se a história da Elisa, e ela era uma professora em uma escola pública e um certo dia ela foi golpeada por um aluno com uma barra de madeira muito pesada. Elisa, ela sofreu danos na sua coluna e nunca mais ela pôde dar aulas. Em meio a essa dolorosa recuperação, ela percebeu que suas dores iam além das dores físicas. Suas emoções e sua esperança também haviam sido atingidas. Ela então se voltou para Cristo e clamou por suas promessas e sua companhia e descobriu uma relação nova e vital com Jesus. Tomada por essa emoção, ela escreveu a letra do seguinte hino, um hino que nós muito conhecemos, que está no nosso Hinário Adventista, de número 377, que é Mais de Cristo. E ela então percebeu que ela precisava ser mais de Cristo, ela queria ser mais de Cristo. E quando nós somos mais de Cristo, nós temos uma vida totalmente transformada e santificada. Passamos por muitas lutas, mas temos essa grande promessa que Deus nos dá, que em meio às provações do dia a dia, as provações que enfrentamos na nossa vida, nós podemos ser vencedores em Cristo Jesus. No livro de Apocalipse 3:21, nós temos uma grande promessa que diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, que história, né? Que bênção, que promessa maravilhosa quando nós lemos a Escritura, essas palavras que estão na Bíblia, que através de Cristo Jesus nós seremos mais que vencedores e teremos a oportunidade de sentar à direita de Deus. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós podemos ver também um discípulo, né? Podemos ver João, e que ele queria ser mais de Cristo, né? E o apóstolo João, ele nos deu um grande exemplo. Na vida desse discípulo, que foi considerado o discípulo amado, né, de Jesus, ele tinha uma vida de santificação. E durante os anos que ele conviveu com Cristo, ele foi advertido muitas vezes pelo Salvador e aceitou as repreensões. E à medida que o caráter do ser divino lhe era manifestado, João via as próprias deficiências e essa revelação o tornou humilde. O poder, a ternura, a majestade e a brandura, o vigor, a paciência que ele via na vida do Filho de Deus o encheram de grande admiração. Ele submeteu seu espírito ambicioso e vingativo ao poder modelador de Jesus e o divino amor transformou seu caráter. Essas palavras estão no livro Atos dos Apóstolos, na página 355. Então, para sermos vencedores através de Jesus Cristo, nós precisamos passar pelo processo da santificação. E foi isso que aconteceu na vida de João.
A santificação, ela não é um sentimentalismo, não é uma emoção de uma hora para outra. Ela é um processo que requer muitas vezes renúncia. É um processo que também está ligado com a fé. A fé em si só, ela é morta. Então, a gente sabe, como está escrito lá em Pedro, né? 1 Pedro, a gente sabe que a fé ela é morta. E a fé, ela precisa estar ligada às obras. Então, João, ele presenciou quando ele praticou a questão da santificação e da fé, quando ele viveu lado a lado com Jesus. E João, ele foi um vencedor por meio de Cristo Jesus, quando ele aceitou ter uma vida transformada. A verdadeira santificação é uma obra diária e contínua. Esse processo não é de uma hora para outra e não é apenas de um dia só, de um momento. Ela é algo que precisa ser diário e deve durar a vida toda. Aqueles que estão batalhando contra as tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas, e buscando santidade do coração e da vida, não fazem uma orgulhosa proclamação da santidade. Então, Cristo precisa estar no centro da nossa vida para que a santificação genuína possa acontecer. E a questão da santificação também requer renúncia. Eu renunciar a mim mesmo para que Cristo seja o centro da minha vida. Somente ao vermos nosso total desamparo e renunciarmos a toda a confiança própria, poderemos nos apegar ao poder divino. Não é apenas o início da vida cristã que se deve fazer essa renúncia. Ela deve ser renovada a cada passo de avanço em direção ao céu. Todas as nossas boas obras são dependentes de um poder externo. E deve haver, portanto, um constante desejo do coração por Deus, uma contínua e fervorosa confissão de pecado e humilhação da alma perante a Ele. Ciência do Bom Viver, página 291. Então, veja quantas coisas nós precisamos fazer para que possamos ser vencedores em Cristo Jesus. A questão da santificação, que é um processo diário, a questão da renúncia e também, como já foi falado, a santificação é um processo diário. Enquanto aqueles que confiam em si e se baseiam na perfeição de seu próprio caráter, perdem o falso manto de justiça, quando submetidos às tempestades da prova. Os verdadeiramente justos, que de fato amam e temem a Deus, cobrem-se do manto da justiça de Cristo, tanto na prosperidade quanto na adversidade. A renúncia própria, sacrifício pessoal, a benevolência, bondade, amor, paciência, longanimidade e confiança cristã são os frutos diários produzidos por aqueles que estão verdadeiramente conectados com Deus. Então, veja que a santificação, para que você seja um vencedor em Cristo Jesus, também os frutos do Espírito Santo precisam estar presentes na sua vida, na minha vida. Para concluirmos o nosso tema de hoje, algo muito importante para nós vencermos em Cristo é a dependência de Deus. O verdadeiro seguidor de Cristo não fará arrogantes pretensões de santidade. É pela fé de Deus que o pecador se convence de seu erro. Ele vê sua vitória, sua própria pecaminosidade em contraste com a perfeita justiça imposta por ela. E é isso o que o conduz à humildade e ao arrependimento. Deus é reconciliado com Deus por meio do sangue de Cristo e continuando a andar com Ele, que você obterá mais clara compreensão da santidade, do caráter de Deus e da natureza abrangente de seus requisitos. Então, querido irmão, querida irmã, que possamos ser vencedores em Cristo Jesus, mas para isso precisamos de santificação e isso é uma coisa diária, precisamos fazer isso diariamente, nos entregarmos, nós dependermos de Deus por completo e não de vez em quando.
e que possamos assim renunciar àquilo que nos afasta de Deus, que possamos deixar que Deus seja o centro da nossa vida. E assim como diz na palavra de Deus, lá em Apocalipse 3:21, que eu vou ler novamente, que diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que essa promessa esteja gravada na sua mente e no seu coração. Que essas palavras, essa grande promessa possa ser uma base para que você continue firme nos caminhos do Senhor. Esses 10 dias de oração não é um projeto que foi criado em vão, é um projeto pensado, trabalhado pelo Espírito Santo para que possa fazer com que todos nós, o povo de Deus, que muitas vezes clama por socorro, que passa por provações, mas que um dia sejam vencedores através de Cristo Jesus, porque Cristo que deu a vida por amor a cada um de nós lá na cruz do Calvário, é esse Deus, é esse Cristo Jesus que venceu na cruz por cada um de nós, por amor, um amor incondicional. É através de Cristo Jesus que um dia também nós seremos vencedores. Que Deus possa te abençoar ao longo desse dia e que as bênçãos de Deus estejam na sua vida e na vida da sua família. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Oremos. Querido bom Pai que estás nos céus, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais um dia aqui, trabalharmos e estudarmos sobre um tema tão maravilhoso, Senhor, que é sobre vencermos em Cristo Jesus, sermos vencedores em Cristo Jesus. Que a cada dia possamos te buscar, que a cada dia nós possamos renunciar ao próprio eu, que a cada dia nós possamos ser totalmente dependentes de Ti, para que um dia possamos ser vencedores. Obrigada por tudo, nos abençoa. Todas essas bênçãos te pedimos em nome de Jesus. Amém.